E aí galera, beleza? Vamos para as dicas agora de filosofia e sociologia para o Enem. Vamos lá, gente. Começando pela filosofia. Vejam bem, conteúdo certo da prova de filosofia. Alguma coisa vai cair sobre pré-socráticos. Então eu selecionei alguns autores aqui que têm possibilidade de estar na tua prova. Vejam bem aqui, ó, os pré-socráticos e os seus primeiros princípios, os princípios cosmológicos. Vejam, colocam ordem, cosmos significa ordem, colocam ordem nas coisas, porque para eles os mitos não estavam bem ordenados, não era uma ordem do universo. Então os filósofos pré-socráticos, eles tentavam dizer que existe uma ordem e tudo aquilo que ordena tudo, eles vão chamar de arqué. No caso, Tales de Mileto fala que o que dá sentido a tudo na natureza, no mundo, é a água. Então a água é a origem de todas as outras formas de vida, outras relações que existem. Isso é o Tales de Mileto. E também ele é tido como o primeiro filósofo. Essa é a preocupação dele. Dizem que ele até preveu algum fenômeno de um eclipse, mas não se tem muita certeza disso. Mas vamos ver o caso. O caso é o Heráclito e o Parmênides. Aqui tem que cuidar uma coisa muito importante, para não confundir os dois. Vejam bem, Heráclito de Éfeso, ele diz que o fogo é o instrumento gerador de tudo, a arqué de tudo. E o Parmênides diz que é o ser. Mas vejam a diferença básica entre um e outro. O Heráclito é aquele cara daquela famosa frase, não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o ser muda, o ser do rio muda, você muda. Então, para ele, a mudança, o devir, é como se fosse constantemente o ser mudasse o tempo todo. E o Parmênides falou o contrário, diz que o ser não muda. Ou seja, as coisas que mudam para ele não existem. Como assim? Uma cadeira, por exemplo. A cadeira tem encosto. Para que ela seja cadeira, ela precisa ter encosto. Então, isto faz parte do ser da cadeira. Agora, cadeira preta, cadeira amarela, cadeira vermelha, por exemplo, as cores das cadeiras não são necessárias para fazer parte daquilo que a gente chama de cadeira. Por esse motivo, então, as cores da cadeira são chamadas de não ser por Parmênides. Então, aquilo que muda é um não ser. Aquilo que não muda é aquilo que existe. Esse é o ser para ele. Então, as concepções diferentes dos dois, na verdade, é uma discussão sobre o ser. E o ser é um assunto que está dentro da metafísica, chama-se ontologia. E a metafísica tem essa preocupação com o ser. E aí, olha só, chegamos a um cara aqui importantíssimo, teoria do conhecimento em relação a Platão. Todo mundo sabe que essa cena que é famosa, o mito da caverna, a alegoria da caverna, era uma representação tanta didática aqui, vamos dizer assim, onde os homens estão dentro da caverna, acostumados a verem sombras, a enxergarem sombras. Fora da caverna é que está a realidade. Então, dentro da caverna está a ilusão, o mundo ilusório. Nossos sentidos nos enganam. Nós precisamos usar a nossa alma, a nossa razão, para buscar chegar até a verdade, até o conhecimento. E uma coisa é fundamental, também já foi questão de prova no Enem, é a ideia de dialética ou método dialético. Aqui a gente pode dizer que o Platão ele vai tirar esse método dialético a partir da leitura que ele faz do seu grande mestre, Sócrates. Então todo mundo conhece aquele processo de formulação de ideias. Como é que funciona isso? É como se o filósofo, na figura do Sócrates, fosse o responsável para te interpelar. Ele vai lá e te pergunta coisas e tu vai respondendo para ele. Aí ele usa um método para fazer você entrar em contradição ou cria uma antítese para que você possa dizer, por exemplo, imagine a ideia de liberdade. Para dar um exemplo prático aqui. A liberdade, gente, eu posso defini-la de várias maneiras, mas vamos supor que eu diga que liberdade é fazer tudo aquilo que eu bem entendo. Aí o Sócrates vai criar um contra-argumento, um contra-exemplo, dizendo, então, se eu quisesse voar agora, será que eu poderia voar? Não. Por quê? Porque o processo do ser humano voar, o ser humano não consegue voar por si mesmo. Ele não consegue bater asa porque ele não tem asas. Então, não é possível o ser humano, pela própria vontade, voar, brotar do chão e começar a levantar voo como um pássaro. Quer dizer o quê? Que tu não pode dizer, então, que liberdade é fazer tudo aquilo que você bem entende, porque se você quiser voar, você não vai conseguir voar. Então, o Sócrates ele criou um contra-argumento para quê? Para mostrar que a tese de liberdade, de você fazer o que você bem entender, é uma tese fraca, ruim. Aí você é provocado a criar uma nova tese
a partir da crítica que você recebe. E essa nova tese, ela tende a ser melhor do que a tese anterior. E aí, isso não quer dizer que a sua nova tese também não possa enfrentar um novo contra-argumento, um novo contra-exemplo. E é assim que se constrói um método dialético. Você tem uma tese inicial, que essa tese é essa tese da liberdade, ela é confrontada com esse contra-argumento, ela não resiste ao contra-argumento, e você tem que criar uma outra tese nova que é mais completa que a anterior. E quer dizer o que com isso? Quer dizer que cada vez que o filósofo cria um contra-argumento, você é forçado a criar uma tese melhor que a anterior. Então quer dizer que a tese anterior era a tese mais ingênua. E quando você é interpelado, quando você é questionado pelo filósofo, você começa a buscar por si mesmo uma forma de chegar mais próximo da realidade, mais próximo da verdade. Por esse motivo, processo dialético é a saída da chamada ignorância, da ingenuidade, para fora da caverna, para o mundo inteligível. Então o mundo inteligível fica fora da caverna. A realidade está fora das sombras da caverna. Bom, essa é rapidamente uma metáfora para explicar como que está o conhecimento em Platão. Bom, aqui a gente vai partir diretamente para o Maquiavel. Maquiavel é um clássico também na prova. A gente tem agora uma prova de caráter bem mais, eu acredito que seja bem mais técnica a prova, que ela exija do aluno uma certa ideia mais conceitual do aluno, e Maquiavel se encaixaria perfeitamente com a prova do Enem aplicada esse ano. Olha só por quê, a política e a moral. Ele é o primeiro a distinguir claramente política de moral. Para ele, a política é a arte da conquista e da manutenção do poder. Ele escreve sobre isso no livro O Príncipe, que é um livro básico sobre a ação política. Então ele diz assim, política tem a ver com conquista e manutenção do poder. E a moral, para ele, é um instrumento que você vai utilizar para conquistar e manter o poder. Então, cabe ao príncipe mentir se for necessário para manter o poder. Por isso, a moral é submissa à política. Isso é uma grande contestação aos movimentos anteriores, religiosos e teóricos baseados na escolástica, que diziam, na verdade, que a moral ela está acima da política. A política está submissa à moral. Quer dizer que o Papa, que os bispos, que o padre, que a igreja podem intervir na decisão do príncipe e, por esse motivo, enfraqueceria o poder do príncipe. E para que ele seja um soberano, ele precisa usar a moral como instrumento para se manter no poder. E lembrando uma coisa importante, uma dica, ele fala em virtude e fortuna. Para se manter no poder, você precisa 50% da sua dinâmica de manutenção do poder precisa ser orientada pela virtude e os outros 50% pela fortuna. O que é fortuna? É a sorte. Jogue com a própria sorte. Se você tem virtude, você tem uma capacidade administrativa de se manter no poder. E a pessoa que tem virtude, automaticamente, ela já conhece aspectos históricos de grandes reis, de grandes príncipes, para que a pessoa possa evitar cometer os mesmos erros que esses grandes reis e esses grandes príncipes cometeram. Por isso mesmo, conhecendo a história, você pode evitar de cometer os mesmos erros, ou também você tem dicas para acertar quando você tiver dúvidas na tomada de decisão, sempre pensando na questão da conquista e da manutenção do poder, que é a grande ideia do Maquiavel, a estabilidade do Estado. Aqui nós temos Kant, famoso Kant. O Kant cai na prova do Enem, já caiu várias vezes na prova do Enem, caiu na parte da teoria do conhecimento, caiu na parte de ética. A gente vai tratar aqui especificamente da ética. Lembrando sempre, o imperativo categórico é a lei moral. O que é o imperativo categórico? É mais ou menos o seguinte, é uma espécie de filtro. Você estabelece as regras que você quer conviver e você vai verificar o seguinte, se essas regras servem universalmente. Se elas não servirem universalmente, elas não podem ser regras morais. E uma coisa que é importante, não há racionalidade fora do imperativo categórico, porque o imperativo categórico é a expressão da racionalidade diante da ética. Por exemplo, vejam bem, se a pessoa acha que roubar é certo, imagina se todo mundo roubasse. Como que seria o mundo onde todo mundo roubasse? As propriedades
acabariam com o tempo, porque todo mundo pega a propriedade de outra pessoa. Então, como que eu vou saber se a propriedade daquela pessoa é a mesma dela? Vai ver a caneta que ela tem, ela pegou de alguém, que pegou de alguém, que pegou de alguém, e não sabemos mais de quem é essa caneta. Ou seja, de quem é a propriedade da caneta? Não se sabe. Então, como que você vai poder roubar algo de alguém se esse alguém não é proprietário dessa coisa que diz ser dela, porque ela não tem propriedade daquela, porque ela roubou de alguém, que 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 roubou de alguém. Então, como que você vai dizer que aquela caneta tem proprietário? Se ela não tem proprietário, se ela não é de ninguém, eu não estou roubando de alguém. Isso faz-se concluir que, universalizando a ideia de roubo para todas as pessoas, o roubo se torna contraditório. Então, o roubo se torna contraditório porque não é possível roubar num mundo onde todo mundo pode roubar. Logo, se é contraditório o roubo, ele não pode ser racional. E se ele não é racional, ele não está seguindo a regra do imperativo categórico. Por esse motivo e por esse exemplo, o Kant ele é um formalista. Ele cria uma forma para que todas as regras que as pessoas têm, as máximas que essas pessoas têm, elas tenham que passar por esse crivo, por esse filtro, o filtro da racionalidade. Se passar por esse filtro, se você puder universalizar a sua norma como regra moral, como lei moral universal, você está agindo de maneira ética. Uma coisa importante também, se você está agindo, na verdade, conforme o dever ou por dever, como assim conforme ou por dever? Se você usa a sua razão, você se faz ser humano. E se uma pessoa não usa a razão, ela não se faz ser humano. Por quê? Porque o que te faz ser humano é o uso da razão. Se você não usa a razão, você se iguala a qualquer outro animal. E por esse motivo, o que torna você um ser humano é o uso da sua razão. Então, nesse caso, se você não usa o imperativo categórico, você se iguala a qualquer animal. E se você usar o imperativo categórico, aí sim você vai estar agindo de maneira racional, como qualquer ser humano. Por isso, é um dever humano o agir racional. Mas agir por dever e agir conforme o dever são coisas diferentes. Por exemplo, agir conforme o dever é você, por exemplo, perguntar para o menino que batia na sua irmã e o pai foi lá e falou: "Meu filho, não faz isso." Aí você pergunta para o menino e diz assim: "Menino, por que você parou de bater na sua irmã?" Ele tem duas respostas. A primeira resposta é: ele parou de bater na irmã porque o pai mandou, ou seja, não foi ele que decidiu. Ele agiu certo em parar de bater na irmã? Agiu certo, mas ele não foi livre para decidir parar de bater na irmã. Por quê? Porque foi o pai que mandou ele parar de bater na irmã. Já se ele se desse por conta, não vou bater na minha irmã ou vou parar de bater na minha irmã porque eu não posso fazer mal às pessoas. Isso significa que ele agiu de maneira autônoma. Isso é o agir por dever ou agir baseado no imperativo categórico. Já a ética utilitarista, ela é um pouco mais prática. Por que mais prática? Porque aqui temos dois representantes, né? Aqui temos o Jeremy Bentham, aqui o John Stuart Mill. Os dois dizem: quando você for agir, quando você maximizar o bem-estar, o prazer, a felicidade para o maior número de pessoas, mais correta será a sua ação. Então, o princípio utilitarista é: tente fazer com que a sua ação proporcione maior prazer para o maior número de pessoas. E por esse motivo, né, sempre que a gente fala em utilitarismo, pensa consequencialista. O que importa é a consequência do resultado da sua escolha. É o resultado da sua escolha. Não é nada mais do que o resultado que importa. Então, vejam, já para o Kant, o que importa é que você haja racionalmente. Então, a sua intenção de agir racionalmente é o que importa, a sua vontade boa, que é o agir racional em Kant. Agora, em relação ao John Stuart Mill e Jeremy Bentham, no utilitarismo, não importa a intenção da ação, importa o resultado. Então, o resultado tem que levar a uma consequência que maximize o bem-estar, o prazer para o máximo de pessoas. Por isso, tem que lembrar que a ação pragmática é também uma ação utilitária, nesse caso. O que é ação pragmática? Você tem que lembrar do contexto. Então, a regra vale dependendo do contexto. Cada contexto tem uma regra diferente de maximização do bem-estar. Por esse motivo, sempre lembra, utilitarismo tem relação pragmática, contextual. E claro, obviamente, né,
A ética utilitarista, ela faz muito sucesso no mundo capitalista, né? Quando as empresas tomam decisões, elas pensam em maximizar para o bem-estar da empresa e dos funcionários. E às vezes alguns funcionários têm que ser demitidos porque podem colocar risco para toda a empresa. Sociologia agora, rapidamente, 2 regrinhas básicas, nós vamos falar aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o Comte, tá? Que são regras bem interessantes aqui. Por que o Comte pode cair na prova? Porque o Comte é um conservador, tu sabe o que significa isso. Ele é um conservador e ele é um dos grandes entusiastas do positivismo. O que é o positivismo? A palavra positivismo, ela vem da palavra positivo, que significa lei. Então, uma pessoa positivista, ela acredita na lei, a lei da ciência. Então, a ciência é aquela que vai dar conta de explicar as mazelas do mundo. Lembrando sempre, ordem e progresso estão associadas ao positivismo, por quê? Porque uma sociedade, um país, um estado só vão conseguir progredir enquanto civilização quando se estabelecer uma ordem interna nesse país. Então, a partir da ordem, a partir da relação da adaptação da ordem a todos os membros desse estado, os cidadãos desse estado, assim é possível o progresso. Então, se um estado é bagunçado, se um estado ele não está, obviamente, cumprindo as regras que tem que cumprir enquanto cidadãos, enquanto civilização, o progresso não vai conseguir existir. Então, no Brasil, especificamente, temos aqui o caso que foi trazido de fora, ou seja, da França e também dos Estados Unidos. E a gente tem uma grande relação importante com isso, por quê? Porque o Brasil tentou, no início do século XX, né, meados do final do século XIX, início do século XX, se adequar a uma estrutura de ordem e progresso. Não deu muito certo, você sabe muito bem disso, né? Um cara que fala sobre esse assunto também, que é um sociólogo brasileiro, é o Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala um pouco como que esse sistema burocrático positivista não conseguiu dar certo no Brasil. Mas, enfim, voltando ao Comte aqui em relação a isso, ele fala que a história humana perpassa 3 estágios evolutivos: o estágio teológico, o estágio metafísico e o estágio positivo. Estágio teológico é o primeiro estágio, que começa o ser humano a acreditar em deuses, as explicações não são científicas, você sempre atribui as explicações a deuses porque causou tal tempestade, o deus tal. Isso evoluiu para o metafísico. O estágio metafísico é quando você começa a criar exemplos para tentar explicar as relações de causa e efeito na natureza. Quando Aristóteles fala que tudo tem uma finalidade, que tudo pode ser explicado em uma relação de causa, ele está sendo aquele que está dizendo algo de maneira como se fosse um estágio metafísico. Aristóteles se encaixaria perfeitamente aqui. Já o Comte diz que isso não é ciência. Então, o estágio positivo é o estágio onde a ciência se desenvolve. Por exemplo, quando você explica por que tal objeto cai, ou seja, você explica através da lei da gravitação universal. Então, a lei da gravitação universal é a evolução da ciência física, ou seja, podemos dizer que a ciência física, que explica a partir da lei da gravitação um fenômeno dos corpos serem atraídos para o centro da Terra, como uma típica explicação positivista. Então, a crença na ciência é o que faz do Comte importantíssimo para mostrar o desenvolvimento da ciência, que começa a criar suas raízes a partir do século XIX. E aí, claro, né, ele criou a ciência, que hoje nós chamamos de sociologia, mas o nome dela é física social. Ele deu esse nome associado às ciências naturais. Então, ele achava que, por ter um método de avaliação parecido com as ciências naturais, a física social ou a sociologia hoje estaria mais próximo de uma exatidão, de uma certa confiança nos dados que fossem transmitidos pela essa ciência sociológica, né, que na época chamava-se física social. Agora o Durkheim, gente, que é a nossa última dica de hoje sobre sociologia, ele diz que a sociedade nos molda. Como assim? Tudo que nós somos hoje é fruto da sociedade. Então, se você é um educador, se você é pai, se você tem uma família, se você decidiu colocar os seus filhos na escola, tudo isso existe porque a sociedade te pressiona a tomar decisões, molda quem você é. Um exemplo claro disso são os fatos sociais. Os fatos sociais nos moldam. Nos moldam como? Eles nos moldam externamente, universalmente e coercitivamente. Como? A moda é um exemplo claro de fato social, porque a moda é externa à tua vontade. Independentemente da tua vontade, ela está aí. Ela é universal porque atinge a todos. No mundo civilizado ocidental, nós temos, então, as pessoas que andam na moda.
Ah, mas você não quer andar na moda. Você não tem como evitar andar na moda. Por quê? Se você pensar que a moda atinge a todos os ocidentais, pense comigo aqui. Como é que você vai comprar uma roupa que não esteja na moda? Onde é que você vai comprar isso? As grifes, as lojas vendem roupas que estão na moda. Ou seja, quando você veste uma roupa que está na moda, você é forçado a isso. Então, isso chama-se coerção. Então, a moda, ela é coercitiva porque ela impõe uma vontade sobre os sujeitos, ela é universal porque atinge a todas as pessoas e ela é externa à tua vontade, porque independente da tua vontade, ela acontece. A educação é um fato social. Por exemplo, a educação, se eu quiser parar de estudar agora, por exemplo, na minha idade, eu acho que eu vou ter uma certa crítica, mas não vou falar muita coisa. Mas em certas épocas, sim, se eu tenho 14 anos, decido não estudar, vai existir uma coerção, vai existir uma força da sociedade que vai querer obrigar, fazer você a estudar. As leis também fazem isso, mas a sociedade te impõe uma necessidade de estudar para que você possa arrumar um emprego, para que você possa se sustentar, então você é obrigado a estudar. É universal porque atinge a todos, de certa forma, todos porque todas as pessoas são pressionadas a estudar. E estudar vira um valor da sociedade contemporânea e, obviamente, ela é externa à tua vontade, porque independente de você não querer estudar, a sociedade vai te forçar a isso. E aí, claro, lembrando, para terminar a nossa fala aqui, esse aqui é o Durkheim, né, com esse barbichinho, esse bigodinho dele aqui, ele fala da solidariedade. Solidariedade em Durkheim não é ajudar os outros. Solidariedade é uma relação de trabalho. Então, solidariedade mecânica é típica do trabalho na era pré-industrial, na era anterior à era industrial. Por quê? Porque quando o pai aprendia alguma coisa com o avô, que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com o tataravô, você tinha, na verdade, uma certa ordem dinâmica do trabalho na sociedade medieval, que fazia com que as pessoas, por exemplo, elas tivessem uma vida estável. E essa vida estável, ela sabia que o produto que ela fabricava, que ela fazia, que ela produzia, ela tirava da terra dela. E ela mesma produzia algo, se fosse um suco, se fosse, na verdade, um vinho, ela se responsabilizaria por todo o processo de produção daquele vinho, por exemplo, até a venda dele. Então, uma pessoa ou duas conseguiriam dar conta disso, fazendo todo o processo de maneira artesanal. Já na solidariedade orgânica, o processo não é mais artesanal. O processo, na verdade, é industrial. E na indústria, você sabe como é que funciona, né? O trabalho é colaborativo. Se você, por exemplo, for responsável por entrar num setor de fabricação de carros, vai ter uma pessoa em cada setor para conseguir dar conta de produzir um carro de maneira eficaz. Então, se aquele cara que pintou o carro de maneira errada para poder vender o carro, para poder a empresa vender o carro, é óbvio que todo o trabalho vai estar comprometido. Então, existe uma relação de solidariedade como se fosse uma grande célula, como se fosse um grande ser vivo. Cada coisa precisa combinar com a outra para que haja, obviamente, né, um bom produto. Então, a solidariedade faz com que as pessoas sejam interdependentes. A solidariedade orgânica, típica na sociedade capitalista. A sociedade anterior ao capitalismo tinha uma solidariedade em relação ao trabalho mecânica. Gente, era isso. Essas são as dicas de filosofia e sociologia para o Enem 2019.